Fala galera do projeto Redação Receita de Bolo do Dá Uma Força, sejam muito bem-vindos à nossa receita de número 4, Introdução Perfeita. Galera, essa aula é de suma importância, então anotem todas as dicas aí na sua nota de aula, façam a revisão quantas vezes forem necessárias, porque a introdução é simplesmente essencial aí para a sua redação. Claro, todas as partes são, mas, pessoal, a introdução, ela é o primeiro parágrafo da sua redação. O que isso significa? É o primeiro momento que o corretor vai acessar ali a sua redação. Então, precisa ter algo diferencial, precisa estar muito bem escrita para deixar o corretor aí bem tranquilo, bem humorado ao corrigir sua redação. Beleza, galera? Bom, então, pessoal, o que nós precisamos ter basicamente na nossa redação? Vamos lá. Na nossa introdução, aliás. Então, claro, ela é o primeiro parágrafo da nossa redação. O que a introdução vai ter que fazer? Qual o objetivo básico dela? Ela deve, como o próprio nome já diz, introduzir o tema. Como a gente consegue fazer essa introdução do tema? Por meio da contextualização. Vamos ver adiante. Segundo, ela deve mostrar a situação problema, ou seja, deve haver uma problematização. Lembrando que eu falei nas aulas passadas que o tema do Enem ele vai sempre envolver algo que seja problematizável. Afinal, você precisa gerar um problema a partir daquele tema ali. Por quê? Porque no final você precisa fazer uma proposta de intervenção. Não tem como a gente intervir em algo que já está solucionado. A gente só consegue intervir quando temos um problema de fato. Então, todos os temas do Enem pode ficar tranquilo, seja de qual ordem for, social, política, cultural, científica, eles vão ser sempre suscetíveis à problematização. E vamos aprender como faz isso hoje também. E para finalizar a nossa introdução, devemos apresentar a tese. Você deverá apresentar sua tese e a tese explícita, como falamos aí na receita de número 3. Bom, então, qual é o modelo da introdução perfeita? Quais são os ingredientes fundamentais? Primeiro ingrediente, contextualização. Segundo ingrediente, problematização. E o terceiro ingrediente, a tese explícita, beleza, pessoal? Então, vamos falar sobre cada ingrediente desses para a gente ver como se aplica na real, na prática ali, nossa redação do Enem. Vamos lá, ingrediente número 1, contextualização. Pessoal, para que serve a contextualização? Nada mais, nada menos que apresentar, introduzir o tema. Por quê, galera? Porque, na verdade, a gente precisa considerar o seguinte, vamos considerar sempre que o nosso corretor, o nosso leitor, não sabe do que está se tratando o nosso texto. Claro que ele sabe, né, galera? Afinal, ele é um corretor do Enem. Mas nós precisamos fazer a nossa redação sempre pensando o seguinte, ela tem que ter início, meio e fim. Qualquer pessoa que for ler essa redação deve entender o que nós estamos buscando, deve entender o nosso texto dissertativo argumentativo, deve entender o nosso ponto de vista, entender como estamos argumentando e tudo mais. Então, precisamos introduzir o tema. Não é legal a gente já ir falando, colocando a nossa tese, o nosso ponto de vista ali, beleza? A gente precisa realmente contextualizar, vamos começar a abordar o tema ali. Faça uma frase, nem que seja simples, mas comece contextualizando a sua introdução. Então, como podemos fazer essa contextualização? Há várias estratégias, galera. Vou citar algumas aqui para vocês, as mais importantes e mais utilizadas. Base histórica, ou o que vocês chamam de alusão histórica, ou resgate histórico. Citações, usando definições, flashes e usando outras coisas aí que podem aparecer, que eu coloquei definição de novo, mas não tem problema não. E aí, galera, é o seguinte, você vai perguntar, qual então eu devo usar? Depende do tema e depende de você também. Porque, galera, por exemplo, flash, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e
Isso é mais para o pessoal que tem um pouquinho mais de criatividade, mais aguçada, de repente. A base histórica, eu digo para vocês que na minha opinião, é a mais simples de fazer, é a que dá menos erro, digamos assim. Então, eu indico que vocês façam a base histórica, mas se vocês têm alguma citação bacana, algo que já esteja aí, uma carta na manga, usem isso, porque originalidade é tudo no Enem. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá continuar aí com alguns exemplos práticos. Seguinte, ingrediente 1, contextualização. Vamos fazer da seguinte forma, vou dar 2 temas aqui para vocês e vamos dar exemplos de como contextualizar aquele tema, beleza? Acompanhe então. O primeiro tema seria o jovem e a participação política. Como, por exemplo, eu consigo contextualizar esse tema? Vamos lá. O voto aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil incorporado na Constituição de 1988. Então, eu fiz uma base histórica, fiz um resgate histórico aí. Claro, galera, que primeira coisa de tudo, a gente tem que ver a nossa tese, por isso que foi a receita de número 3. A nossa tese é que vai nortear tudo. Por quê? Porque ela vai ser a ideia central do texto. Então, dependendo da nossa tese, a gente usa uma estratégia de contextualização diferente. Eu vou mostrar para vocês como depois nós vamos seguir com esse tema até o final, vamos desenvolver toda a introdução desse tema aqui e vocês vão ver por que eu usei então o resgate histórico nesse caso, beleza? Mas fiquem tranquilos, nas próximas receitas, próximas aulas, vamos aplicar aí a introdução, essa receita de introdução perfeita a outras áreas, aos outros temas e vocês vão ter muito mais ideias aí para desenvolver a sua introdução. Vamos lá para o próximo tema, então. O tema aqui, ó, as necessidades básicas do homem contemporâneo. E olha como que eu contextualizei esse tema. Vamos lá. Utilizando flashes, galera. Seguinte, computadores de última geração, roupas de marca, joias, carros importados, saúde e educação. Então, olha que bacana, vejam que realmente usar flashes fica algo mais original, mais criativo, sai de fato do senso comum, mas é preciso saber usar. Por quê? Aqui eu fiz 2 coisas. Isso aqui vou contextualizar, porque vocês vão ver adiante como eu problematizei isso e como eu desenvolvi a minha tese. E aí é o seguinte, na hora de usar o flash, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque as palavras elas têm que estar separadinhas por ponto final. E outra coisa, não posso ter muita informação ali. Se eu começar a falar, por exemplo, computadores, roupas de marca, joias, carros importados, viagens internacionais e cartão de crédito não sei o que, e não sei o que, não sei o que, vai ficar muito extenso e cansativo. Ao invés de eu conseguir dar o flash, realmente fazer o leitor imaginar a minha situação, ele vai acabar se distanciando, vai ficar cansativo a beça. Então, o ideal é que seja entre 3, no máximo 5 flashes assim para você desenvolver na sua contextualização. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Agora falando sobre o ingrediente de número 2, que é a problematização. O que seria problematizar? Galera, problematizar é mostrar uma ou mais situações, problema acerca do meu tema. E isso vai orientar a minha tese. Então, digo e repito, todos os temas do Enem são passíveis de problematização, afinal você precisa intervir sobre ele lá no final. Na proposta de intervenção você tem que tentar de algum modo solucionar o problema, né? Pelo menos intervir, é claro. A proposta já é de intervenção e não proposta de solução. Então nós precisamos intervir sobre aqueles problemas que apresentamos ali, beleza? Então, como que a gente consegue problematizar diante de um tema? Como a gente consegue criar a situação problema ali para desenvolver? Precisamos questionar o tema. E como que fazemos isso? Por meio de uma reflexão crítica. E isso, pessoal, outra coisa importante.
nós precisamos, a nossa problematização, ela já precisa encaminhar e orientar para a nossa tese. Afinal, a tese vai ser a frase seguinte. Primeiro eu vou ter a minha contextualização, problematização e em seguida a tese. Então, pessoal, lembre sempre, cada parágrafo precisa ter início, meio e fim. Com isso, o que isso significa? Que tem que estar tudo encadeado. Progressão dentro do parágrafo também, não só no texto como um todo. Beleza? Vamos ver então como conseguimos aplicar a problematização para esses temas que já fizemos a contextualização. Vamos lá então, os exemplos, olha só. O mesmo tema, o jovem e a participação política. Aqui então eu repeti como eu fiz a minha contextualização, que foi aquela questão histórica. Fiz uma base histórica aí que eu achei bem bacana, citei aí o movimento estudantil e tudo mais. E como então eu problematizo? Repetindo aqui, ó, o voto aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil, incorporado na Constituição de 1988. Problematizo. Qual é o problema do jovem da participação política? No entanto, dados do TSE mostram que a participação dos adolescentes tem diminuído desde as eleições de 2008. Então, galera, uma dica básica, não é só feita dessa forma, mas essa é a mais fácil. E eu sugiro que vocês façam isso, porque sempre dá certo. É uma receitinha que sempre dá certo. É utilizarmos justamente uma adversidade. Falamos ali, contextualizamos, mas falamos embora, tal, no entanto, entretanto. Isso aí é uma forma da gente gerar uma contradição, uma adversidade ali para a gente justamente agora criar a situação problema. Então a minha situação problema foi esse. Apesar deles conquistarem os votos aos 16 anos, qual é o problema? A participação deles estão diminuindo, isso é um problema. E agora eu preciso depois desenvolver a minha tese baseada nisso, certo? Se eu estou problematizando que a participação deles tem diminuído, a minha tese precisa defender o quê? Por que que está diminuindo, quais os motivos, o que falta para eles irem às urnas, enfim. Beleza? Tudo sempre muito encadeado, muito coerente, muito coeso. Segundo tema que a gente usou para explicar para vocês. Vamos lá, as necessidades básicas do homem. E aí eu contextualizei de uma forma usando flash, uma forma bem rapidinha. Computadores de última geração, roupas de marca, joias, carros importados, saúde e educação. Vejam aqui o seguinte, essa ordem, inclusive dos meus flashes, também tem a ver com a minha problematização, com a minha tese, o desenvolvimento do meu texto. Percebam que eu coloquei em primeiro lugar computadores, roupas, joias e carros e por último eu coloquei saúde e educação. Isso porque é um recurso criativo que eu usei para o cara já identificar, olha, ela está aumentando aqui, é uma progressão aqui, um clímax dentro do meu flash para justamente problematizar. E aí o que eu usei como problematização? Vamos lá. Com a Revolução Industrial, o conceito de necessidade começa a modificar-se, pois o homem deixa de buscar apenas o que é essencial e passa a voltar seu interesse ao supérfluo. Por isso que eu coloquei o essencial aqui, como saúde e educação, no final. E lá no início, comecei a colocar o que, teoricamente, é supérfluo. Beleza? Então isso também é bem bacana de fazer. E aí, por que eu cito a Revolução Industrial? Porque eu estou falando de homem contemporâneo. Então é uma forma também de eu problematizar usando algum resgate histórico. Isso, pessoal, fiquem à vontade. Quanto mais coisas criativas, sair do senso comum você usar, melhor. Beleza? Isso é claro se você tiver confiança de fazer. Se não, é melhor que você faça uma introdução mais clássica, mais tradicional, para não perder pontos aí por falta de coerência, por exemplo. Beleza, galera? Bom, falamos então da contextualização, de como vamos problematizar e agora vamos falar sobre a fase final, sobre o último ingrediente da nossa introdução perfeita, que é a tese explícita. E aí, como falamos na receita 3, a tese é a opinião a respeito do nosso tema e ela deve ser a ideia principal do meu texto, de toda a minha redação.
E aí, galera, como que eu faço a minha tese explícita? Ah, isso aí você já viu lá na receita de número 3. Tá com dúvida? Não tem problema, volta lá na aula e reveja quantas vezes forem necessárias. Tranquilo? Então vamos lá, como fazemos teses para esses temas que estamos trabalhando. Primeiro temazinho, vamos lá. Jovem a participação política. E aqui eu descrevi tudo que fizemos até agora. Coloquei a parte de contextualização, coloquei a parte de problematização e agora eu coloco então a minha tese de forma explícita. Vamos lá, ler desde o início para a gente conseguir identificar aí a coesão, início, meio e fim. O voto aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil incorporado na Constituição de 1988. No entanto, dados do TSE mostram que a participação dos adolescentes tem diminuído desde as eleições de 2008. Tal fato está intimamente relacionado ao sentimento de não representatividade e à falta de incentivo ao ato de votar, que atualmente é facultativo nessa faixa etária. Galera, o que nós falamos na receita 3? Muito importante na nossa tese, inclusive, claro, isso tem que estar aquelas palavrinhas chaves que nós vamos usar nos nossos argumentos. Afinal, os argumentos precisam defender a nossa tese. Esse é o meu ponto de vista, olha só. Por que eu acho que a participação dos adolescentes está diminuindo? Porque esse fato, a diminuição da participação dos adolescentes nas eleições está relacionado ao sentimento de não representatividade. Então, eles não se sentem representados na política e a falta de incentivo ao ato de votar. Eu até coloquei aqui, galera, mas esse último pedacinho, inclusive, poderia ser retirado, ok? Da minha tese. A tese perfeitinha é até aqui, beleza? Até o ato de votar. E aí eu finalizo só para fechar bonitinho. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que eu já coloquei as minhas duas palavrinhas-chave que eu vou tratar em cada argumento e isso vamos ver nas próximas aulas também. Seguinte, eu coloco aqui, ó, sentimento de não representatividade, ou seja, eu vou tratar isso no meu argumento 1, falar sobre isso, criar o tópico frasal e aprofundar nisso, e falta de incentivo ao ato de votar. Mais uma coisa, mais aí a expressão, a palavrinha, não é só palavra, quando eu digo não precisa ser uma palavra-chave, é aquela expressãozinha, aquele pedacinho ali que você vai ter que falar, afinal você citou na sua tese, você vai ter que defender aquilo ali. E aí eu vou precisar defender de fato por que não há incentivo ao ato de votar, o que tem que ser feito, vai estar lá na minha proposta de intervenção. Perceberam, pessoal, como não é difícil explicitar a tese? Percebam que tem um início, o meio e fim completamente encadeado? Bem tranquilo, né? Vamos então ver o próximo tema. E aquele tema que nós falamos, que é necessidades básicas do homem contemporâneo. Fiz a mesma coisa aqui, copiei tudo de volta e agora vamos falar da tese. Então, repetindo, computadores de última geração, roupas de marca, joias, carros importados, saúde e educação. Com a Revolução Industrial, o conceito de necessidade começa a modificar-se, pois o homem deixa de buscar apenas o que é essencial e passa a voltar seu interesse ao supérfluo. Tese agora. Nesse sentido, percebam que eu sempre uso o meu recurso coesivo. Galera, sempre use nesse cenário, nesse sentido, tal fato, dessa forma, dessa maneira, para a gente encaminhar a uma conclusão, dizendo, olha, já mostrei toda a minha ideia aqui, já contextualizei, já criei minha situação problema, agora, pum, aqui está o ponto de vista que vai ser defendido nos meus argumentos e cuja proposta de intervenção vai estar completamente associada também. Beleza? Então vamos lá. Nesse sentido, é possível dizer que, quando tal impulso ganha espaço no contexto sociopolítico,
o consumo sobrepõe-se aos bens coletivos e imateriais. Ficou uma coisa mais bem formalzinha, bem bacana, mas não tem problema. Você vai falar, ai, eu acho que eu não vou conseguir desenvolver com essas palavras. Galera, isso é só um exemplo. Poderia simplificar, colocar nesse sentido, é possível dizer que o consumismo sobrepõe-se aos bens coletivos e materiais. Eu poderia, por exemplo, tirar esse pedacinho aqui, mas eu coloquei porque depois eu vou usar na argumentação também alguma coisa sobre isso, obviamente. Beleza, galera? Bom, então essa foi a tese explícita para o meu tema Necessidades Básicas de Homem Contemporâneo. Então revejam, galera, todos esses ingredientes para que a gente consiga fazer a introdução bem perfeitinha lá. E aí, para a gente finalizar, pessoal, precisamos falar de alguns ingredientes que você deve evitar na sua introdução perfeita. Significa que se você usar, você vai zerar ou você, de repente, vai perder ponto? Não, é aquilo, você vai deixar de ganhar ponto, aquilo que nós já conversamos. Então, você precisa evitar especialmente essas expressões que muita gente coloca. Começar também com atualmente, recentemente. Muito se discute, muito se tem discutido, isso já é senso comum, isso já sabe, porque se de fato o tema está ali é porque ele tem alguma relevância. Então, é importante lembrar, claro que é importante lembrar, sabe? Então a gente tem que fugir disso. Muito se discute, cada vez mais, é muito usado e fica super senso comum também, clichê, nos dias de hoje. E evitar, pessoal, o juízo de valor. Geralmente nós identificamos o juízo de valor nas introduções de vocês. Porque vocês querem falar da importância ali, a sua tese, vocês começam a colocar, é um imenso problema na sociedade, dados absurdos, dados alarmantes, fica algo assim que você vê que não é imparcial. E, claro, é a sua defesa do ponto de vista, mas isso fica assim, como juízo de valor mesmo. É um problema gigantesco para o Brasil. Isso aí também deve ser evitado. Beleza, galera? Bom, então essa foi a nossa aula de receita número 4. Nos vemos na próxima receita. Até lá!